Olá, olá, gente. Salve, salve. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos chegando para a live do Petit Jornal, a live de hoje. Nós teremos hoje mais um bate-papo para atualizar aqui questões relacionadas à economia e à política internacional. Olha quem está na nossa live, antes tarde do que nunca. Estava tirando uma sonequinha, provavelmente, no início da noite. O senhor Bagdadi estava tirando soneca, meu filho? Tá tudo Alô, bem? alô. Daniel, Fala aí. rapaz, a voz falhou aqui. Quem acabou de acordar aqui não foi eu, não, cara. Quem tava dormindo até Ah, agora há pouquinho era você, cara. rapaz, aqui já teve aula, aqui já teve trabalho, aqui É estamos trabalhando mesmo? desde 6 da manhã, aqui é frenético, rapaz, Ah, frenético, entendi. porque o fuso horário nos obriga a coisas desagradáveis, né? Pô, outro Você tá dia eu dando entrei aula de na Globo, madrugada, cara? cara, de madrugada não, mas bem cedinho, e outro dia eu entrei na Globo News, lá fui participar do Estúdio I, eram exatamente 2h30 da manhã, foi gostosinho Foi participar, ótimo, imagino. de 2h30 às 3h, né, tava ali fazendo os comentários, não tava falando lé com cré, mas mesmo assim tentei fazer o melhor, entendi, dentro daquele contexto. Mas você tá acostumado com isso, que quando você vai para Portugal, você grava a aula do Petit Cursos, né? Que 3 da manhã. começa 3 É, da três da manhã, manhã. exatamente. É, um negócio 3 da louco, manhã. assim. A aula termina 3 da manhã, se estiver em Portugal, rapaz. Olha aí, Denise comprou selo. Muito obrigado, Denise. Pessoal chegando aqui, boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. O pessoal está Sejam chegando bem-vindos, aqui, pessoal. Tanguy. Vambora. Vamos lá. Estamos aqui no Esquenta. Esquenta hoje é o bate-papo número, peraí, 291. 291 é isso? Acho que é. 292, não é não? Peraí. 292? Deixa eu confirmar aqui. Peraí. Olha aí, Tanguy com problemas de garganta. Vai ser animado hoje, hein, Tanguy? Vai ser animado. Rapaz, tá brabo, cara. É, cara. 292, Daniel. 292. Então vamos lá, bate-papo 292. E Tanguy, tá todo mundo assim, né, cara? Que coisa louca, né, cara? Impressionante, cara. Todo mundo. Não, e eu saio daqui e aparentemente, né, eu vou entrar na Globo News logo depois. Então, haja Olha aí, garganta, né, cara? Haja garganta. haja garganta. Cara, eu escrevo aqui, a inteligência artificial, escrevo bate-papo, já me oferece selos a selos, cara. Eu tô achando isso muito maravilhoso. Qualquer dia a inteligência artificial vai comprar, né, o selo. Vai comprar selos. Olha aí, selos a selos. É, rapaz, hoje eu peguei 1 grau, Tanguy. Aqui, Olha um aí. grau, rapaz. Cara, ontem a grama congelou. Pô, tá com a Cadê? louca aqui, Cadê? rapaz. Não, Cadê? agora não tá mais, Curitiba. né? Não, Curitiba. Cadê Quero saber Curitiba? Curitiba. Cadê Cadê Curitiba? Curitiba? Curitiba pode dizer, não, aqui tá mais gelado. Aqui É, tá 7 graus, mas parece muito mais frio. olha aí o pessoal chegando. Boa noite, gente. Olha aí, estamos chegando. Detalhe que o inverno ainda não começou, né, Tanguy, oficialmente, né? Mas tudo bem, né? No hemisfério sul. Mas já tá gelado. Tá Olha isso. gelado? Não, tá frio já, tá frio. Aqui no Esse Rio ano de Janeiro, promete. aqui no Rio tem um Esse mês ano já de inverno. promete. É porque aqui no Rio, cara, a gente passou direto do verão, né? Assim, direto dos 42 para 43 graus, direto para o inverno, passou também verão de novo. Daqui a um mês começa verão de novo, como se nada tivesse acontecido. Olha aí, o Flávio aqui dizendo aqui em Curitiba chamamos de terça-feira, tá vendo? Aí, já Ah, começa, tá né? vendo? Já Porque começa, aqui em já Curitiba a gente está mais começa. acostumado. Aqui é sempre assim. O, É isso, o né? A Tanguy, gente o pessoal tá segura. perguntando, tem gente que ainda não sabe, tô aqui na casa da minha irmã de favor, em Sydney que eu chamo isso aqui, né? Sidney. É. Sydney, tô de favor aqui, tô aqui no quarto dos fundos, aí de vez em quando passa cachorro, passa criança, mas a gente segue, pelo menos a internet aqui é boa, rapaz, a É internet aqui de boa. Você primeiro podia mundo. ficar aí. Você podia Porra, ficar aí, internet de Daniel. Eu acho que primeiro tá mundo, ótima a coisa internet. louca, rapaz. Não é? A internet é boa. E é A bom que aqui milícia aí tá cobrando quanto? aqui não tem milícia não, rapaz. Tem É milícia mesmo, não. cara. Não tem milícia? Caramba. Apesar de eu estar na Zona Oeste, aqui é a Zona Oeste, né, onde eu tô, não tem milícia não, rapaz. Não Tem, tem tem milícia. nada Mas quem disso é que não. toma conta da segurança? Segurança, como é que faz? Não Parece tem que é o segurança, tá Estado todo mundo mesmo. inseguro. Parece que é o Estado mesmo que Estado? toma conta de segurança, é. Coisa Que louca, né, loucura. cara? Caramba. Que É, coisa improvável, né? coisa improvável. Tem aqui a Merlin. Merlin comprou 2 selos, obrigado. Pessoal comprando selos aí, gente. Pessoal que apoia o Petit Jornal nessa live. Mas Tanguy, é isso, rapaz. Internet boa, entendeu? Segurança parece que é o Estado mesmo que cuida. Coisa louca isso. Tô achando muito exótico.
Agora, o pessoal aqui tá em pânico com a tal da China, hein? Tá achando que a China, porra, que a China vai engolir a É mesmo? gente, sei que lá. O pessoal tá nervoso com isso aí, Tanguy. Esse papo tá Então a gente ficando tem que. velho já também, né, Daniel? Porque isso aí tem muito tempo já que eles estão preocupados com isso, né? Ah, Você Cintia aí acha, comprando esse cara? ano. É, cara. Cíntia, obrigado, Cíntia. Você acha que tá ficando velho? Você acha que tá ficando um papo desgastado? E o primeiro-ministro É, também. todo dia, o tempo todo. Ó, o pessoal tá dizendo agora que o primeiro-ministro está sendo testado com o negócio dos imigrantes, cara. Os imigrantes estão entrando na Ah, balsa, eles entram em balsa ali e vêm em direção ao território do norte, aqui na Austrália, né? E aí, parece que o antigo governo era implacável. Chegava lá com a Marinha, mandava voltar, não sei o quê. E agora, com o novo governo, as balsas parece que voltaram. Tava um debate aqui na TV há pouco, o pessoal falando, será que esse governo aí vai deixar as balsas? Como é que vai ser isso? Entendeu? Coisa louca, tem coisa louca. E é que é entendi. bom, rapaz, que você fica de favor na casa das pessoas. É barato, rapaz, muito barato ficar de favor, né, Ficar na de casa das favor é pessoas. ótimo. É. Pô, é muito Você bom, já cara. alugou A teu gente apartamento no Rio? economiza. Você já alugou, cara, apartamento no Rio? Ainda não, cara. Eu tô voltando Bota a esse gente final de lá. semana. Pô, coisa Você volta esse boa, final de né? semana, né? Volto, É cara. mesmo, Volta Daniel? aí. Caramba. Eu Poxa, volto, tá coisa tão bom louco. assim. É, tá bom, né? Longe, né? É. Mas é bom, rapaz. Você A volta gente... que dia, cara? Você volta que dia? Eu volto amanhã. Volto amanhã. Amanhã Eu você tô pega o voltando. voo, aí semana que vem você chega, né? Mais ou menos isso. É, deve ser depois de umas 150 horas de voo, eu chego em casa, Tá né? bom. Aí já é sexta-feira, então você volta no sábado. É, Domingo, é então tem isso. live, não? Domingo vai ficar apertado, mas acho que dá tempo, acho que dá tempo. Vamos ver se Ah, se for ficar dá tudo apertado, certinho. não precisa Tá também, tudo, Daniel. tá tudo certinho. Então, O beleza. pessoal aqui, o Lazare Souza tá falando, não gasta nem com comida. É isso, cara, esse é o espírito. A gente fica aqui quietinho, economizando, né? Com a boa, coisa Pois boa. é, Daniel vai para uma casa que tem 4 crianças, gente, para filar comida. É, É difícil, é difícil, é é difícil, isso. é Esse é o complicado. espírito. Esse É é o espírito. complicado demais. Ô, tem que vamos começar, Enfim, rapaz. vamos começar, Daniel, vamos lá. Viviane, Botar para obrigado pelo gravar aqui. selo. A gente vai continuar com selos à venda durante a live, mas aqui sem interagir com vocês por enquanto. Vamos nessa. Vamos lá. Gravando aqui. Olá, gente, bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 292. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit Jornal. São exatamente 22 horas e 8 minutos da quinta-feira, 9 de junho. A dupla de costume, cá está, Daniel Souza e Tanguy, vírgula, o Bagdadi, para repercutir um pouco os acontecimentos da economia e da política internacional ao longo das últimas horas. O Tanguy, eu estou muito interessado, já vou subverter aqui a pauta, em tentar entender qual está sendo essa dinâmica da Cúpula das Américas. A Cúpula das Américas está tomando a minha atenção no presente momento, com o presidente Bolsonaro está lá, o Biden está lá, está tendo torta de climão, está tendo o pessoal tentando passar a perna na China. Conte-me como está a Cúpula das Américas, Tanguy. Tudo bem? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel. Cara, eu só queria fazer uma menção aqui, pelo fato de que a gente está gravando isso aqui numa live no Instagram, e, portanto, eu tenho uma câmera ligada que eu estou te vendo, né? É E eu verdade. continuo achando muito engraçado, muito curioso você falar que estamos, que dia, Daniel? Quinta-feira, 22 horas e 10 minutos, sabendo que aí são 11 da manhã da sexta-feira, tá de dia aí, É céu claro verdade. e tal. E a cabeça do Daniel tem que virar a chave ali para conseguir falar a hora certa. Admiro que nenhuma vez você errou. Falei, cara, hoje ele vai errar. Hoje ele vai errar, vai embananar tudo aqui. Não errou. Daniel acertando o horário direitinho. Eu acho que o Daniel não ficou nem com jet lag, porque ele fica no horário daqui, né? Então ele tá lá meio que vivendo na vida trocada. Daniel, sim, né? O Bolsonaro chegou em Los Angeles, né? Então a Cúpula das Américas começou no dia 6, né? E ela vai até amanhã, até dia 10. Mas só no finalzinho é que finalmente os chefes de Estado chegam. E aí, Daniel, vivi para ver o dia em que o presidente Jair Bolsonaro disse a seguinte frase, abre aspas, o Trump é passado. Tive uma ótima relação com ele, é verdade, mas o presidente agora é Biden, e é com ele que eu converso. Né? Semana passada, ele deu uma entrevista para a SBT dizendo que sabe que a eleição foi fraudada. Né? Então, ele não deixou isso no passado, mas chegou lá, aparentemente, estava ali tentando criar um clima um pouco mais positivo e tal. Lembrando que o Bolsonaro chegou, a gente falou sobre isso ontem, o Bolsonaro chegou nessa Cúpula das Américas numa posição de mais força do que ele estava antes, porque a Cúpula das Américas ficou esvaziada. Né? A gente comentou ontem aqui que 3 países não foram convidados, né? Então, Venezuela, Cuba e Nicarágua,
mas alguns outros presidentes resolveram simplesmente não ir, inclusive o presidente do México, né, o López Obrador. Então isso acabou deixando a Cúpula das Américas numa situação que, cara, ela pode se tornar um fiasco, um fracasso completo. E o próprio Bolsonaro tinha cogitado a possibilidade de não ir, de não aparecer. E aí, enfim, ficou naquela coisa, poxa, é importante vir para não acabar com a cúpula e tal. E ele pediu, portanto, um encontro bilateral com Biden, conseguiu. E aí esse encontro foi muito curioso, Daniel, porque eles se falaram ali meio que assim, como se eles não estivessem falando muito a mesma língua, né? O Biden fez altos elogios à solidez das instituições eleitorais do Brasil. O Brasil é um país que tem eleições sólidas, né, Bolsonaro? Eleições sólidas. Não, não, ó, eleições sólidas que eu estou falando, com instituições capazes de verificar o voto, uma democracia estável. Elogiou profundamente, Daniel, a capacidade brasileira de preservação da Amazônia. Olha, o Brasil tem uma Olha legislação aí, maravilhosa quando a gente fala sobre a Amazônia, é ótimo. coisa E por boa, sua hein? vez, o Bolsonaro tentou aproveitar também a posição de força que ele teve, né, já que conseguiu um encontro bilateral, para pedir algumas coisas, né, pedir, sobretudo, questões relacionadas, por exemplo, à diminuição das barreiras ao aço brasileiro, né, para o aço brasileiro conseguir entrar nos Estados Unidos, isso é uma pauta importante do Brasil. Então, essas foram as pautas. Claro que não dá para a gente saber o que aconteceu no encontro todo, somente a primeira parte teve jornalista, depois o encontro continuou a portas fechadas, então não dá para a gente saber. Gestual, eles falavam sem se olhar muito, então assim, dá para ver que não tinha ali um clima, né, como é natural, né, assim, um clima muito de muita naturalidade no encontro, mas o fato é que o Bolsonaro fica lá até amanhã, né, lembrando, está gravando isso aqui na quinta-feira, dia 9, então ele fica lá até sexta-feira no estado, em Los Angeles, e depois ele vai para a Flórida, Daniel, para participar do primeiro Congresso Conservador Brasileiro da Flórida. Estará em Congresso ótimas Conservador companhias. Brasileiro da Flórida, é Da isso? A Flórida. Flórida É isso. virou oficialmente um estado americano, Tanguy? É isso que você está nos informando? O Estado americano. Não, o Estado americano né? Mas você está perguntando se Ah, é o o estado Estado brasileiro. brasileiro? É, virou Enfim. oficialmente o estado brasileiro? Ele vai se encontrar com os founding fathers do conservadorismo brasileiro atual, tá, Daniel? Alan dos Santos vai estar lá. Daniel Silveira vai estar lá também. E Roberto Jefferson vai estar lá também. Né? Então, só para a gente saber aí como é que Bolsonaro estará muitíssimo bem acompanhado nesse Congresso Conservador Brasileiro da Flórida, Daniel. Então é por isso que ele fica lá até amanhã e depois ruma para a Flórida, Daniel. Ou Tanguy, essa galera aí, Winston Churchill consideraria eles conservadores, na sua opinião? Rapaz, eu não gosto nem de imaginar o que Winston Churchill acharia disso. Seria uma distopia tão grande do ponto de vista conceitual, teórico, né? Que o Churchill, cara, ele teria que pensar, ele teria que refletir, ele ia entrar em depressão possivelmente, mas ele ia ter que pensar muito para saber que alcunha que ele colocaria nessa galera. Realmente eu não faço a menor ideia de como é que ele chamaria esse pessoal aí. Ô, Tanguy, você sabe que eu estou fazendo aqui o nosso bate-papo do futuro. Eu estou aqui no futuro, né? Eu estou aqui, como você colocou, em Sydney. Estou em Sydney, aqui de favor, na casa de minha irmã. Estamos aqui no Quarto dos Fundos fazendo essa gravação, coisa boa, com internet de primeiro mundo e sem realmente pressão da milícia. Mas você sabe que Estados Unidos estão propondo aí nessa cúpula das Américas uma aproximação econômica com a América Latina. Mas uma aproximação econômica que, claro, tem uma motivação de tentar rivalizar com os chineses. Chineses, como você colocou aqui, até num outro bate-papo aqui no Petit Jornal, aumentaram significativamente as suas parcerias comerciais, são hoje muito mais relevantes para a América Latina, excetuando-se o México, do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos está tentando dar o contragolpe, está tentando reagir e está propondo aí parceria econômica com os países da região. O grande problema é que eu li, reli e não entendi que parceria é essa que eles estão propondo. Porque, no final das contas, eles não vão incluir mais acesso ao mercado americano. Ô, Tanguy, como é que você vai rever, vai evoluir os acordos comerciais existentes com os países da América Latina sem aumentar o acesso desses países ao mercado americano? Não faça mais vaga ideia do que isso significa. Aliás, Joe Biden falou sobre isso, a Casa Branca soltou nota sobre isso, sobre a alternativa de engajamento maior dos Estados Unidos em investimentos, fortalecimento de cadeias de suprimentos, evolução dos acordos comerciais existentes. Mas, numa boa, eu realmente não consegui entender o que os americanos estão oferecendo em termos concretos à América Latina.
porque qualquer parceria econômica, qualquer aprofundamento comercial com a região envolve, no momento zero, aumento do acesso ao espetacular mercado americano, justamente para os países latino-americanos, aumento das transações com a região. Um país como o Brasil, por exemplo, tem enormes superávites comerciais com a China. E por que ele vai aprofundar o seu relacionamento comercial com os Estados Unidos se os americanos não oferecem acesso ao mercado consumidor americano? Então, é uma carta de intenções, me parece, acima de tudo. Olha, gostaríamos muito de aprofundar a nossa parceria econômica, entendemos que a China está tomando o nosso lugar, etc, etc. Mas os americanos não ofereceram nada de concreto até agora que justifique essa parceria econômica estratégica que eles dizem que querem construir com a América Latina daqui para frente, em substituição aos chineses, Tanguy. Daniel, mas assim, olhando para a história da política externa americana com relação à América Latina, desde a Segunda Guerra Mundial, o que a gente vai encontrar são os Estados Unidos sucessivas vezes fazendo promessas que colam somente por serem promessas. A gente já viu essa história se repetir muitas e muitas vezes. Os Estados Unidos dizem que vão fazer alguma coisa e muitas vezes a América Latina fala assim, olha aí, temos um passo de aproximação, alguma coisa agora vai aparecer. Essa Cúpula das Américas agora, portanto, Daniel, ela é paradigmática exatamente porque é o momento no qual os Estados Unidos estão fazendo promessas, mas a América Latina já não está mais acreditando que vai acontecer de fato alguma coisa. É muito tempo de negligência dos Estados Unidos com relação a essas relações com a América Latina. A informação que eu trouxe ontem, que você acabou de repetir, que é dessa aproximação da China com a América Latina, né, tirando o México, enfim, do México para baixo, é exatamente o fruto de uma negligência muito grande, perdão, gente, de uma negligência muito grande que os Estados Unidos vêm tendo com a América Latina. Então, não está mais colando. Esse tipo de plano vazio, a gente já viu inúmeras vezes. Os Estados Unidos já fizeram isso muitas. Não, agora, daqui para frente vai ser outra coisa. A gente vai mudar, a gente vai se aproximar. E, na prática, se não demonstrar alguma coisa de concreto, nesse momento os Estados Unidos vão ter muita dificuldade de conseguir uma atenção maior da América Latina. Mas para além disso, Daniel, enfim, superando um pouco a questão da Cúpula das Américas, hoje é um dia muito importante nos Estados Unidos de uma forma geral. A gente está falando sobre um dia fundamental das audiências na Câmara dos Deputados, né, na House of Representatives dos Estados Unidos, né, enfim, um equivalente ao que seria uma CPI aqui no Brasil, sobre a participação do Trump na invasão ao Capitólio em janeiro de 2021. Então, só para a gente lembrar, né, o Trump perde a reeleição de 2020 e no dia 6 de janeiro de 2021 a gente tem aquela invasão ao Capitólio que o Trump quis fazer parecer que era uma invasão absolutamente espontânea. As pessoas revoltadas com o sistema político, com a fraude das eleições, com os problemas todos e tal, resolveram invadir o Capitólio. Hoje, Daniel, a gente vai está tendo nesse momento, aliás, enquanto a gente está gravando, alguns depoimentos importantíssimos que têm por objetivo exatamente mostrar, inclusive com vídeos inéditos, provando que tudo aquilo que aconteceu no dia 6 de janeiro foi o resultado de ações deliberadas por parte do presidente dos Estados Unidos para, em primeiro lugar, desacreditar o sistema político norte-americano e, em segundo lugar, encontrar uma forma de anular o resultado, de levar, portanto, a algum tipo de convulsão que levasse à anulação do resultado das eleições de 2020. Então, hoje é um dia muito simbólico para os Estados Unidos, muito importante para esse movimento. Importante lembrar que o Trump ele perdeu a eleição, mas o trumpismo ele continua muito forte, você continua tendo uma adesão muito grande a ele. Não é impossível que o Trump queira voltar à vida pública, disputando, por exemplo, mais uma eleição presidencial, não dá para saber, mas enfim, essa é uma possibilidade. Então hoje a gente tem um capítulo muito importante para tentar dar seguimento àquela história que começou lá no dia 6 de janeiro de 2021. Mais um momento no qual a gente tentava tirar férias, Daniel, e as nossas férias eram interrompidas novamente, né, por causa de um evento desse tamanho. Então, olhos atentos, a gente vai voltar a falar sobre isso aqui no futuro, olhos atentos para o que está acontecendo hoje na Câmara dos Deputados nos Estados Unidos. O Tanguy, seguimos aqui o monitoramento da crise mundial dos alimentos e de ontem para hoje tivemos aí o secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, e também a secretária-geral da UNCTAD, a senhora Rebecca Greenspan, destacando que 1,6 bilhão de pessoas estão em situação de vulnerabilidade por conta da crise internacional dos alimentos, né? Estão severamente expostas à crise internacional dos alimentos
E mais do que isso, eles destacaram que 94 países estão expostos à falta de alimentos em quantidade suficiente, estão expostos a um potencial desabastecimento. Esse número ele dá corpo a todo o debate e toda a discussão que a gente tem tido aqui no Petit Jornal ao longo de diversos episódios, porque é uma situação absolutamente preocupante e nós temos que ter cada vez mais atenção a ela. Aliás, a ONU também disse que uma alta de 10% nos preços dos alimentos, em geral, corrói o poder de compra das famílias em 5%. O que não é pouca coisa quando você está falando de famílias de baixa ou baixíssima renda. Isso pode jogar potencialmente essas famílias numa situação de insegurança alimentar, pode jogar essas famílias numa situação de fome. Então, existe aí uma crescente preocupação com a questão dos alimentos, e a gente já falou sobre isso aqui. A Rússia joga bastante com isso. Quer dizer, a Rússia, ao ter acesso aos grãos da Ucrânia, começa a tentar, de alguma maneira, se beneficiar desse contexto e ganhar politicamente nesse contexto, onde, claro, ela tem um poder significativo. Estamos falando de Rússia e Ucrânia, que são responsáveis aqui por algo em torno de 400 milhões de calorias, ou melhor, para as calorias para alimentar 400 milhões de pessoas. É muita coisa, né? E, sem dúvida alguma, nós temos que observar essa questão com cada vez mais atenção. Talvez seja o impacto que talvez fosse o menos esperado no momento que a guerra começou, pelo menos o menos analisado, né? Mas, de qualquer maneira, provavelmente vai ser o impacto de longo prazo mais significativo, sobretudo para a população mais pobre do planeta. Daniel, ontem eu trouxe uma pauta aqui que foi de 2 britânicos e um marroquino que foram presos pela, enfim, República Popular de Donetsk, enfim, que acaba sendo um braço, né, da política russa, né, para a Ucrânia, e que eles poderiam ser condenados até mesmo à pena de morte. E eu queimei minha língua, porque eu disse aqui, olha, acho que não vai acontecer, acaba sendo, enfim, a pena mais pesada possível. Pois bem, Daniel, fizeram um julgamento relâmpago, realmente muito rápido, e os 3 foram condenados à pena de morte. Então, são 2 britânicos chamados Aiden Naslin e Sean Pinder, e um marroquino chamado Saudun Brahim. E os 3 foram condenados à pena de morte. As acusações, Daniel, eram de terrorismo, tentativa de tomada violenta do poder e por atuação como mercenários, né? Então, o que a República Popular de Donetsk diz é que não eram voluntários que estavam indo lá lutar pela liberdade e tal, eram mercenários e, portanto, isso justificaria a retirada deles de qualquer tipo de direito garantido pela Convenção de Genebra para prisioneiros de guerra, que foi assinada em 1949. Então, essa convenção, ela garante que se você for um combatente regular, você tem uma série de proteções, uma série de garantias que têm que ser oferecidas, mas da maneira como a República Popular de Donetsk o julgou, disse, olha, eles não são combatentes, eles são terroristas, mercenários, que queriam derrubar o poder aqui, e, portanto, está absolutamente justificada a pena de morte. Me pareceu muito claramente, Daniel, uma resposta ao caso daquele militar russo, que foi condenado na Ucrânia à prisão perpétua. Não foi pena de morte, mas foi prisão perpétua. O Vadim Shishimarin, a gente falou sobre ele aqui, que lá no início da guerra, lá no dia 28 de fevereiro, a guerra começou no dia 24, né, de fevereiro. No dia 28 de fevereiro, ele matou um ucraniano, foi preso, foi julgado e foi condenado, portanto, à prisão perpétua. Me parece claramente que, enfim, o leste da Ucrânia, né, sob domínio russo, está querendo dizer, olha, se vocês fizerem aí, a gente vai fazer aqui também, e também uma tentativa de desencorajar mercenários. Não vem para cá para lutar, não, porque aqui, se você for capturado, a pena é de morte. Some-se a isso, Daniel, que a Rússia abriu acusações, né, abriu, portanto, enfim, processos judiciais contra 1.100 militares ucranianos que foram presos pela Rússia, com acusações similares. Então, assim, do batalhão Azov, vai ser considerado terrorista, vai ser considerado perturbador da ordem, vai ser considerado, enfim, vai colocar uma série de acusações contra eles. A Rússia tem em seu poder, segundo o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, 6.489 militares ucranianos presos e abriu, portanto, acusações contra esses 1.100. Então a gente está chegando a uma fase agora, Daniel, já com mais de 100 dias de guerra, em que você tem russos presos na Ucrânia e ucranianos presos na Rússia, e isso começa a permitir uma nova fase do conflito, né? Um conflito que também vai para a esfera judicial, quem é que condena mais os outros, quem é que vai mais além na condenação aos soldados inimigos, sempre com justificativas
que tratam dessa forma, né? Como terrorismo, como invasor, enfim. Então, esse tipo de coisa vai começar a acontecer com uma frequência bastante grande daqui para frente. Otangui, fica aqui o registro de que o Parlamento Europeu aprovou a proposta de proibição da venda de carros novos com motor a combustão interna a partir de 2035, ou seja, sinalizando que eles não estão abandonando a agenda ambiental, que a questão ambiental continua sendo uma prioridade para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. A partir de 2035, portanto, estará proibida a venda de carros novos em todo o território da União Europeia. É uma movimentação forte, uma movimentação com simbolismo de grande significância, até porque agora alcança a totalidade do bloco da União Europeia. E Tanguy, voltemos à Argélia, né? Falamos ontem Vamos sobre lá. a Argélia, quero falar sobre a Argélia hoje no dia de novo no dia de hoje, porque Maduro, você sabe que Maduro saiu lá da Turquia, estava lá com Erdogan, e resolveu dar uma parada em Argel. Né? Foi lá para a capital da Argélia, se reuniu com o presidente da Argélia, o senhor Abdelmajid Tebboune, né? E os dois trocaram promessas de amor, trocaram realmente afagos e disseram, inclusive, que nos próximos meses haverá um voo direto entre Caracas e Argel. Veja você, Tanguy. Procuradíssimo, procuradíssimo. Muita Procuradíssimo, vai gente ser um querendo. voo. Loucamente, vai ser vai ser frenética a busca por bilhetes dessa rota entre Argel e Caracas. Na prática, nós temos também uma conversa que envolveu petróleo, gás, agricultura, mas sem muitos detalhes. Me parece que, uma vez mais, foi uma visita do Maduro para mostrar a ausência de qualquer tipo de isolamento, ou pelo menos que esse isolamento não é tão grande, que ele tem canais de diálogo em termos internacionais. E eu quero saber, Tanguy, de você, a sua análise sobre a relevância desse encontro para a política externa argelina. Por favor, uma análise neutra, né, sem questões apaixonadas, como você costuma dividir conosco. Daniel, a Argélia ela acaba tendo uma posição simbólica, né? Não é por acaso que o Maduro resolve ir exatamente para a Argélia. A Argélia foi um país que se tornou independente da França em 1962 e acabou se tornando, portanto, um centro de peregrinação de muitos grupos revolucionários, né? Então, muitos grupos que buscavam independência, né? Enfim, lutar contra a colonização europeia no continente africano, na América Latina, na Ásia e tal, encontravam na Argélia um porto seguro, encontravam na Argélia um espaço no qual eles podiam debater livremente questões como revolução, guerrilha, enfrentamento e tal. Então, a visita do Maduro a Argel tem um caráter simbólico, né? Que é mostrar que, olha, a gente lembra do período da Guerra Fria, a gente lembra da luta contra o colonialismo, então acaba sendo uma herança e, portanto, ele poderia ter ido para vários outros países do Oriente Médio, vários outros países do Norte da África, mas ele vai especificamente para a Argélia, me parece como um gesto de, olha, a gente sabe, né, o que a Argélia já representou em termos de libertação enfim, de estados periféricos, e, portanto, ele se coloca ali como representante também no terceiro mundo, do mundo periférico. Então, Tang, você está nos dizendo que a Argélia é o grande símbolo de luta contra o imperialismo. É isso. É A isso, Argélia é é um isso. grande lugar, A Argélia, assim. inclusive, inspirou muitos revolucionários angolanos. Goste você ou não, querendo, gostando, não interessa. Não sei se você Certo. gosta ou não gosta, mas Angola deveria agradecer, inclusive, ao farol aceso pela luta argelina contra o colonialismo, Daniel. Entendi. E agora a Argélia está lutando contra o colonialismo espanhol também. Falamos sobre isso ontem. Falamos sobre isso, E exatamente. depois dessa É estocada uma na peça de Espanha, resistência. É uma peça de olha aí, resistência no mundo contemporâneo. É a isso. Argélia é uma peça de resistência, um É isso. farol Da da luta resistência. anti-imperialista. É Nada isso. como alguém neutro para fazer análise É sobre a isso. Não, Argélia. eu achei que você ia Muito obrigado. agradecer agora. Você não vai agradecer, você vai seguir a pauta. Vamos seguir a pauta. Vamos Vamos seguir seguir a a pauta. pauta. Tá Depois bom. dessa análise neutra, dessa análise isenta feita por Tanguy Bagdadi sobre a política externa argelina, podemos seguir adiante. Tá bom. Daniel, eu queria falar um pouquinho sobre as declarações dadas por Putin e Zelensky, porque assim, a guerra está se estendendo, tá, Daniel? E aí, tá faltando a criatividade. Eu tô precisando falar alguma coisa aqui, eu tenho que falar uma coisa de impacto, mas tudo que tinha de impacto para falar, eu já falei, né? E aí eles começam a viajar na maionese. Hoje, Daniel, foi televisionado na Rússia um encontro do Putin com jovens empreendedores russos.
E estava lá a câmera ligada e tal, ele se encostou na cadeira dele e falou o seguinte: estava aqui pensando, Pedro Grande, né? Pedro Grande, gente, só um Ah, parênteses não, ele não aqui. meteu Foi, essa. Não pode foi, ser, não pode ser, foi, não pode ser. foi. Pedro Pedro I Grande que da Rússia. construiu São É Petersburgo e isso, é tal, isso. Foi que czar modificou ali a lógica. É isso. Foi czar entre 1682 e 1721. Não falei errado, tá, gente? Foi czar entre 1682 e 1721. Aí o que ele pensou foi o seguinte, cara, Pedro Grande, ele foi se expandindo ali, tomou a costa do Mar Báltico. Ó, maneiro. Conquistou, né? Na verdade, construiu, começou a construção de São Petersburgo. Ora, se eu construo São Petersburgo, ter ali a costa do Mar Báltico, é importante, aliás, a gente falou sobre isso exatamente na última aula do Petit Curso. Conquistou, inclusive, uma região ali do que atualmente é a Ucrânia, no Mar de Azov, né? A gente sabe que Mariupol fica exatamente ali. E o que ele disse foi a reflexão dele foi o seguinte: o Pedro Grande não estava tomando nada. Ele estava retomando regiões russas e fortalecendo essas áreas. Aí Daniel ele olha para o horizonte e fala assim: bom, aparentemente, a nossa responsabilidade atualmente é retomar e fortalecer essas áreas. Ou seja, ele ficou muito feliz consigo mesmo, Daniel, que ele estava seguindo os passos de Pedro Grande, retomando áreas russas e as fortalecendo. Zelensky não quis ficar atrás. Zelensky falou assim: porra, o cara manda uma barbaridade dessa, eu vou ter que sair com uma também. Aí o Zelensky tomou fôlego e falou o seguinte: as armas e as sanções, Daniel, são a vacina contra a Covid-22 representada pela Rússia. Ah, Eu meu Deus do céu, eu juro não que ele tô. falou Cara, isso. peraí, não é Ele falou, possível, cara. ele Eles são falou, completamente loucos. Eles ele falou isso. enlouqueceram completamente. Os Ah, dois. então, a Covid-22, né, era uma nova pandemia. Teve a Covid-19, a Covid-19 é ano passado. Teve uma Covid-19. Covid-19 acabou. O problema agora é a Covid-22. E a Covid-22 é uma doença e as armas e as sanções são a vacina. Tá todo mundo falando de vacina outro dia, não tava, Daniel? Tô, vacina pra cá, vacina pra lá, Vacina todo vacina mundo pra cá, vacina. entende. Pois é. Então ele quis fazer aquela velha estratégia dele, né, Daniel, de criar o vínculo emocional. Agora ele criou o vínculo emocional com o planeta Terra inteiro, né? Então, assim, ó, quer vacinar? Você gosta de vacina? Curte vacina? Vacina? Porra, maneiro. Armas e sanções. Então é isso, Daniel. Eu queria trazer aqui esse momento de construção, né, de Aqui. uma narrativa criativa por parte das duas lideranças dos países em guerra, Daniel. Sabe o que que é isso? Isso é Rivotril vencido, rapaz. Os dois estão tendo dificuldade para dormir, né? E aí você precisa, porra, de uma compensação ali, aí pega aquele Rivotril, toma aquele Rivotril para tirar um soninho gostoso e deve estar tomando Rivotril vencido, porque sanções, sabe como é que é, né? O abastecimento deve estar complicado Deve estar desse difícil. tipo de produto, aí você pega lá no fundo da gaveta aquele Rivotril esquecido, toma, aí dá ruim, né, cara? Tem o mesmo efeito alucinógeno de algumas drogas pesadas. E Pois é. aí Um os caras Zolpidem da começam a vida, né? dizer, é É isso. lógico, começam a dizer essas barbaridades que a gente está ouvindo. Pois é. Segue aí, Daniel. Pauta. Ô, Tanguy, tá muito cedo para falar de oligarcas, né? Então, você tem Polônia? Tem Polônia. Daniel, eu queria te ouvir. Você é um cara da economia, dos mercados, né? E eu queria te ouvir uma coisa, Daniel. Estamos num tribunal, tá, Daniel? Eu queria que você me esclarecesse alguns pontos aqui. Em momento de inflação alta, ou risco de inflação alta, faz sentido comprar títulos do Tesouro, Daniel, para você proteger suas economias? Faz sentido, Faz porque os sentido. títulos do Tesouro normalmente começam a pagar juros um pouco mais altos e tal, para Entendi. tentar até conter o processo inflacionário. Faz sentido, não vejo problema. Pois é. Daniel, tivemos um problema. Estamos tendo um problema na Polônia, absolutamente sem freio sempre, não tem nada que segure a Polônia, porque o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki está sendo questionado porque, alguns dias atrás, ele estava na televisão falando que a inflação era um problema pequeno, mas vai ser contornado, moleza, isso aqui não é para ninguém criar alarde de absolutamente nada. Ao mesmo tempo, Daniel, em que ele comprava US$ 1 milhão em títulos do Tesouro. E o que está sendo dito na Polônia é, porra, esse cara está de sacanagem, porque ele está dizendo para todo mundo que era um problema que ia ser contornado com rapidez, é por causa da guerra, porque, enfim, tem uma série de questões aí, mas daqui a pouco vai ceder, ao mesmo tempo em que ele tomava ações claríssimas de proteção do seu próprio patrimônio, comprando títulos da dívida. Patrimônio pessoal, né? Patrimônio pessoal, dele. Eu não estou falando da Polônia, não, estou falando dele. Ele foi lá e comprou US$ 1 milhão em títulos do Tesouro polonês.
Na mesma hora, Daniel, o governo ele vai ter que apresentar determinadas pautas, né, positivas que mobilizem a população e aí abrir a caixa de ferramentas, tá, Daniel? O Andrei Duda voltou a dizer que ligar para o Putin, seu Macron, ligar para o Putin, seu Olaf Scholz, é a mesma coisa de ligar para o Hitler. E ele fez uma pergunta retórica, falou assim: alguém acha que deveria se negociar com o Hitler? Eu acho que a resposta que ele esperava era não, mas a minha resposta é sim, né? Tanto o Chamberlain quanto a própria França ali em 1938, 39 estavam lá dialogando com o Hitler. Mas eu entendi a pergunta retórica, né? Que deveria se evitar a humilhação do Hitler e tal. E, ao mesmo tempo, disse também o Duda, então, mais uma vez, né, quem comprou os títulos foi o Mateusz Morawiecki, que é o primeiro-ministro. Mas o Duda saiu numa tentativa de botar as coisas nos eixos. Então, falou essa questão do Hitler, né, comparou mais uma vez o Putin ao Hitler. E o Andrzej Duda, o presidente da Polônia, disse que a ajuda militar polonesa à Ucrânia já superou os 2 bilhões de dólares. Pô, vocês estão questionando aí $1 milhãozinho em títulos do Tesouro? Porra, os caras, a gente mandou 2 bilhões de dólares em ajuda militar para a Ucrânia, 240 tanques, 100 blindados, arma, munição. Quer dizer, problemas menores têm que ser deixados para depois, Daniel, para ver se consegue manter a estabilidade no governo. Essa é a Polônia sem freio de hoje, Daniel. Ô, Tanguy, você está levantando aí que o rapaz está indo contra o que ele diz para as pessoas. Você está sugerindo que o político mente, é isso? Acho grave Não, o que você Daniel, está estou dizendo fazendo. que foi uma coincidência infeliz. Foi uma Certo. coincidência infeliz. Ele estava ali, não pensou na hora, comprou ali, ele nem sabe quem comprou, acessaram a conta dele lá, e ele comprou o título, mas realmente não tem nada a ver com a proteção do patrimônio pessoal do rapaz. Ô, Tanguy, vamos falar sobre oligarcas? Vamos lá, solta a vinheta aí. Tanguy, você sabe que o menino Elon Musk está tentando comprar o Twitter, né? Fez ali uma proposta super agressiva, está ali sugerindo pagar mais de 40 bilhões de dólares para fechar o capital da rede social. E para fazer esse movimento, ele está levantando dinheiro aí com alguns investidores, né? Investidores diversos e tal. E você não sabe quem é um desses investidores, Tanguy. Isso foi apontado pela Bloomberg. Um desses investidores, Tanguy, é o senhor Alexander Thomas, ou melhor, Alexander Thomas, que é alemão, e é dono da VY Capital. A VY Capital nada mais é do que uma casa de investimentos com sede em Dubai, veja você, Dubai, sempre Dubai, que tem aí ativos na casa de 5 bilhões de dólares. Até aí, tudo bem, né? A VY Capital está querendo ali chegar no rateio, ser ali uma das investidoras nesse esforço do Elon Musk para fechar o capital do Twitter. O grande problema é que avolumam-se sinais de que o senhor Alexander Thomas nada mais é do que o testa de ferro do oligarca russo Yuri Milner, e que na prática o seu Elon Musk está pegando dinheiro de oligarca russo para comprar o Twitter e fechar o capital do Twitter. Tanguy, esse mundo é muito louco. As pessoas usam testa de ferro, Tanguy. Que coisa! As pessoas abrem lá uma empresa de capital lá em Dubai, porque é um lugar bacana, não paga imposto, ao mesmo tempo tem ali uma certa flexibilidade, você não é perseguido, né, de maneira injusta. Então veja você essa notícia destacada pela Bloomberg de que há dinheiro de oligarca russo no esforço de Elon Musk para comprar o Twitter. Esse mundo está perdido, né? Eu tenho uma certa desconfiança de que Tanguy é o testa de ferro também de um oligarca russo. Eu vou investigar isso um pouco melhor. Vai saber, né, quem é o oligarca russo que está por trás de Tanguy Bagdadi, financiando aqui essa potência que é o Petit Jornal. Então, Tanguy, fica aqui Aí o registro. você vai fazer essa investigação e vai ficar quieto porque você está envolvido, né? Eu Mas espero que a lógico, conclusão seja essa. Tá. mas lógico, e é uma investigação que será engavetada rapidamente, dizendo, olha, Não estamos tem nada. eliminando qualquer tipo de suspeita. Eu queria deixar claro que, de minha parte, não há dinheiro de oligarcas russos no Petit Jornal. Não há dinheiro de oligarcas russos no Petit Jornal, até onde eu saia, até onde eu sei, até onde eu saiba, Daniel, né? Daniel, Porque vai saber. você acha que alguém acredita nesse papo de que você foi para a Austrália para visitar a sobrinha? Ô, Daniel, Não, ninguém pelo amor de acredita, Deus, né? ninguém acredita nisso. Obviamente É, tem coisa aí. tem coisa aí, o Petit Jornal pode estar recebendo um aporte de oligarcas russos e se isso acontecer, mudanças importantes acontecerão no Petit Jornal. Fiquem atentos. Fiquem atentos a sinais exteriores de riqueza do Petit Jornal.
É isso. Daniel, por falar em sinais exteriores de beleza, de riqueza, beleza não, beleza aqui está faltando, de riqueza, vamos agradecer o pessoal que contribui, né, que ajuda o Petit Jornal a ter suas parcas fontes de receita, que são exclusivamente os nossos apoiadores. Se você gosta do Petit Jornal, se é uma mídia que te ajuda a entender, né, o mundo contemporâneo, a economia, política internacional, se te diverte, enfim, se você recomenda o Petit Jornal, fica aqui o nosso agradecimento. Mas a gente precisa muito, muito da sua ajuda financeira também. Então, para isso, você pode se tornar um apoiador do nosso projeto. A gente agradece demais o pessoal que financia o Petit Jornal. Se você quiser se tornar apoiador, todas as informações estão lá no nosso site, www.petitjornal.com.br. Tagui, mas ninguém mais usa www, não quero botar esse navegador. Te entendo completamente, então você pode ir no descritivo desse episódio aqui, seja no podcast, seja no YouTube, onde você estiver. No descritivo desse episódio aqui tem todas as maneiras de apoiar o Petit Jornal. Dá para apoiar do Brasil, dá para apoiar do exterior, é daí que vem as suspeitas todas, absolutamente infundadas, de apoio oriundo dos oligarcas russos. Dá para apoiar com Pix, dá para apoiar com PicPay, dá para apoiar na Aurelo. Aliás, esse mês, né, não continua, né? Esse mês agora, o objetivo é quebrar o Aurelo, tá, gente? Porque a Aurelo vai dobrar o apoio que vocês derem. Então, assim, cada real que vocês oferecerem em apoio, tá? Novos apoiadores pela Aurelo, a Aurelo dobra o apoio, ou seja, vocês dão para cada R$ 1 que vocês dão, a gente recebe 2. Então, é uma baita oportunidade para começar o apoio, porque para a gente isso faz muita diferença, né, Daniel? É isso, sem dúvida. E fica também o convite para o pessoal participar da nova aula gratuita do Petit Jornal, que acontecerá na próxima terça-feira. Então, na próxima terça-feira, às 21 horas, teremos uma aula gratuita no canal do YouTube do Petit Jornal. Esse foi um compromisso que nós assumimos de periodicamente oferecer aulas gratuitas. E o tema dessa aula gratuita será do carvão ao sustentável. Falaremos sobre energia. Energia se tornou um elemento absolutamente central nesse ano de 2022 por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Tem implicações econômicas e geopolíticas de grandes proporções. Então nós teremos aí essa oportunidade na próxima terça-feira, às 21 horas, no canal do YouTube do Petit Jornal, para aprofundar discussões sobre esse tema. Fica aí o convite para o pessoal assinar o canal do YouTube do Petit Jornal, dar uma olhada, que inclusive tem as aulas gratuitas anteriores que foram oferecidas, estão todas disponíveis por lá. E também convidamos o pessoal a conhecer o projeto irmão do Petit Jornal, petcursos.com.br, onde nós temos o streaming do Petit Jornal, com uma série de cursos que têm sido produzidos desde o ano de 2020. O pessoal assina o streaming do Petit Jornal e tem acesso a todos os conteúdos. E todas as semanas nós temos aí também uma nova aula sendo colocada lá na biblioteca de cursos, aula que é aberta aos assinantes do Petit Cursos, a interação e também para que eles possam assistir. Não é isso, Tanguy? Vamos nessa? É isso, Daniel. Pessoal, bom final de semana, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Oi, chefe, gravou aí, cara? Foi, acabou, deu tudo certo aqui. Tudo certo. Agora vamos ao trabalho de edição desse episódio. Olha aí, gente. O pessoal tá dizendo para eu ficar aqui na Austrália. Acho que eu vou ficar. Daniel, a tua internet tá ótima, cara. Você vai voltar para cá para quê, cara? Qual o risco da gente se encontrar aí? Sabe, tua internet tá boa. Não tem por que mexer nisso, cara. Rapaz, é impressionante, né? Com a internet boa, a gente percebe como a internet do Brasil é ruim, né? É ruim, eu né? vejo a tua internet horrível, horrível Pois é. em comparação à minha. Pois é, Horrível. exatamente. Não tem o que fazer. É desesperador isso, rapaz. Desesperador. Olha aí. Daniel, eu vou ter que sair, cara, que eu tenho outro compromisso agora. Mas agradece rapidamente aqui o pessoal que comprou selos. Muito obrigado pelos selos. Vocês são fundamentais. Muito obrigado. Muito obrigado a todos e todas. E voltamos no próximo episódio. É isso. Valeu, gente. Tchau, tchau.